No Brasil, nem todo riso é inocente, nem toda piada é apenas piada. Há risos que ferem, risos que desumanizam, risos que matam em silêncio. E há momentos na história em que a justiça, em um raro gesto de lucidez institucional, ela ergue o espelho e mostra com frieza e clareza quem somos quando achamos que estamos apenas rindo. O simbólico que carrega a constatação de que há uma forma de violência cultural insidiosa, cotidiana e repetida que se traveste de humor para perpetuar hierarquias. E isto tem nome. O nome disso é racismo recreativo. No processo, a juíza Bárbara de Lima, ela foi categórica. O réu pratica discriminação ao fazer declarações depreciativas e injuriosas contra pessoas idosas, gordas, portadoras do vírus HIV, homossexuais, judeus e negros, inclusive exaltando o período escravagista como época em que negros gozavam de privilégios. Esta é uma frase grave, um retrato de um espetáculo que, embora tenha feito muitos rirem, feriu profundamente a memória e outros tantos. E isso nos obriga a uma pergunta incômoda: quem ri e de quem se ri? Porque sempre houve plateia para o escárnio. O problema não é a ausência de riso, mas o seu custo. Quando o riso se ergue sobre a humilhação do outro, ele deixa de ser expressão de liberdade e se torna um pacto de exclusão compartilhada. E mais, repare bem, eles nunca querem brincar com qualquer um. Não fazem piadas sobre bancos, sobre grandes corporações, sobre grandes empresários, nem sobre seus empregadores. No caso específico deste humorista, por exemplo, que trabalha ou presta serviços ao SBT, nunca ouvimos zombar da figura de Silvio Santos, nem vivo, tampouco morto. O que eles reivindicam não é o direito de liberdade artística universal. O que exigem disfarçadamente é o direito de serem racistas impunemente, o direito de atacar os já vulneráveis, o direito de rir à custa dos corpos que o Brasil historicamente marginalizou. O que está em jogo aqui não é a liberdade criativa, é a manutenção do poder. É importante dizer uma coisa: eu não conheço a vida privada deste humorista, mas o que está em juízo aqui não é sua personalidade civil, e sim sua atuação pública, sua prática humorista como ferramenta de ataque sistemático a grupos vulnerabilizados. Ao contrário do que muitos estão dizendo, esse não é um caso de censura. É a aplicação objetiva da Lei 7.716 de 89, da Lei 13.146 de 2015 e, sobretudo, da nova Lei 14.532 de 2023, que torna o crime de racismo ainda mais evidente quando praticado em ambientes culturais e artísticos. A estrutura jurídica é clara. Se a fala reproduz estigmas, inferioriza grupos protegidos por lei e utiliza um espaço de mídia ou arte para disseminar preconceito, ela não está protegida pela liberdade de expressão. Ela está sujeita à responsabilização penal. Essa sentença, ela escancara de maneira objetiva a operação do racismo recreativo, como formulado pelo jurista Adilson Moreira. Segundo ele, esse tipo de discurso cômico não é fruto de liberdade artística, mas uma forma de política cultural racista. Ele atua não apenas como expressão de hostilidade, mas como um projeto de dominação simbólica, cujo objetivo é preservar o monopólio da respeitabilidade social nas mãos de pessoas brancas. A fala de Léo Lins não é um desvio isolado, é parte de um padrão. Ela ocorreu em um espaço público, teve repercussão nacional, atacou sistematicamente minorias já estigmatizadas e o fez sob o pretexto do riso. Isso é racismo recreativo em sua forma mais clássica, a piada como escudo para a violência. O racismo recreativo não é apenas uma falha moral, é uma política cultural. Ele busca garantir que a respeitabilidade permaneça um privilégio branco. Ainda assim, muitos tentam defender o indefensável. Alegam que se trata de uma personagem que é ficção, que se vale de exagero, que deveríamos então censurar filmes, novelas ou literatura. Esse argumento, que à primeira vista parece até razoável, é uma falácia cuidadosamente montada para desviar o foco da responsabilização. Vamos deixar bem claro: criar uma personagem não autoriza ninguém a ofender, humilhar ou incitar preconceitos puníveis por lei. Uma encenação usada para disseminar estigmas é tão grave quanto qualquer outra forma de discurso de ódio. Não há manto artístico que seja capaz de encobrir a prática de crimes. Além disso, obras ficcionais, como filmes e romances, operam com um distanciamento crítico, múltiplas vozes narrativas, construção de contexto e mesmo um propósito estético. São julgadas pelo todo e não apenas por uma fala isolada. Já o stand-up comedy, sobretudo esse estilo praticado por este humorista e outros, ele é construído sobre a persona pública do próprio comediante, e não como uma representação alheia. Ali ele fala em seu próprio nome, diante de uma plateia que reage, consente e reproduz. A diferença entre arte e ataque está no propósito. A arte tensiona, amplia, revela contradições. Já o racismo recreativo, ele achata, simplifica, reforça preconceitos e transforma a exclusão em espetáculo. Eles também evitam certos temas e não é por acaso. Por exemplo, não fazem piadas sobre o Holocausto judeu, não zombam dos corpos destroçados pelo horror do nazismo. E por quê? Porque sabem que a memória desses horrores é protegida por uma cultura de respeito, vigilância e responsabilização histórica. Porque sabem que essas dores foram reconhecidas pelo sistema de justiça, pela educação e pela mídia. Porque sabem que há um limite. Então escolhem alvos mais vulneráveis, sem esse mesmo respaldo simbólico. Escolhem aqueles que a sociedade naturalizou como objetos do seu riso fácil. Os corpos gordos, ou negros, ou pobres, femininos, dissidentes. Isso não é humor, é um cálculo. Ele, por exemplo, fez piada com a escravidão que matou milhões e provocou o sofrimento histórico de milhões de pessoas. Mas nesse caso, pessoas negras, africanas e seus descendentes. É covardia travestida
vestida de comédia. Como bem observou Theodor Adorno, a arte autêntica é aquela que resiste à reificação, à repetição do mesmo e que confronta o público com suas contradições. Já a indústria cultural e o humor, que se serve dela, abdica dessa capacidade crítica quando reforça estruturas de poder. Deste mesmo modo, o Dr. Adilson Moreira, ele afirma que o racismo recreativo não é um erro isolado, mas um projeto de manutenção da hegemonia branca que transforma a piada em ferramenta de exclusão e de submissão simbólica. Em ambos os casos, o ataque se camufla de cultura para perpetuar a desigualdade. A defesa da liberdade de expressão não pode ser confundida com a licença para desumanizar, porque nenhuma forma de arte está acima da Constituição. Nenhum discurso artístico pode ser utilizado como subterfúgio para incitar o ódio, reafirmar estereótipos e perpetuar desigualdades. A arte que humilha, que desumaniza, que fere com método não é arte, é instrumento de violência, ainda que simbólica. E isso, o racismo recreativo, ele se expressa em 5 dimensões: estrutura simbólica de dominação, gratificação narcisista branca, encobrimento estratégico da violência, perpetuação de estigmas e exclusão simbólica de minorias. É uma arma cultural e, como toda arma, pode matar. Mas, mesmo diante de uma sentença penal clara, pouco, mas muito pouco mesmo, eu acredito que esse homem branco, de olhos azuis, rico e bem conectado, irá cumprir qualquer pena em regime fechado no Brasil. Por quê? Porque o sistema penal brasileiro nunca foi feito para conter corpos como o dele. Haverá recursos, embargos, suspensões e, pior, haverá o apoio simbólico, gratuito na maioria das vezes, de personalidades brancas e algumas negras subalternizadas, que correrão para defendê-lo em nome de uma falsa liberdade artística. Mas, a dor daqueles que foram feridos, ela é muito real.